Bom dia, meu povo, a paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos nos alegrar nele. Hoje nós vamos continuar o nosso estudo sobre o Advento. Vamos lá, vamos começar? E a gente tá certinho nos dias, então a gente vai estudar hoje o Advento do dia 11. Vamos lá? Bom dia, a paz do Senhor, queridos. Advento dia 11. Hoje nós vamos estudar o livro de Hebreus, capítulo 2, versículos 14 e 15. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Dia 11. Advento, dia 11. Porque Jesus veio. Acho que Hebreus 2, 14 e 15 é o meu texto favorito do Advento, porque não conheço nenhum outro que expresse tão claramente a conexão entre o começo e o fim da vida terrena de Jesus, entre a encarnação e a crucificação. Estes dois versículos deixam claro por que Jesus veio, ou seja, para morrer. Seria ótimo usá-lo com amigos ou parentes não crentes para explicar-lhes passo a passo o nosso ponto de vista cristão sobre o Natal. E essa explicação poderia assim, uma sentença de cada vez. Visto, pois, que os filhos têm a participação comum de carne e sangue, o termo filhos é tomado do versículo anterior de Hebreus, capítulo 2, versículo 13, e se refere à descendência espiritual de Cristo, o Messias. Veja Isaías, capítulo 8, versículo 18, ou Isaías, capítulo 53, versículo 10. Estes também são os filhos de Deus. Em outras palavras, ao enviar Cristo, Deus tem uma vista especialmente a salvação de seus filhos. É verdade que Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus. João, capítulo 3, versículo 16. Mas também é verdade que Deus estava especialmente reunindo em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. João capítulo 11, versículo 52. O desígnio de Deus era oferecer Cristo ao mundo e realizar a salvação dos seus filhos. Veja 1 Timóteo 4:10. Você pode experimentar a adoção por receber Jesus Cristo. João capítulo 1, versículo 12. Destes carne e sangue, também ele igualmente participou. Isso significa... Ixi, a minha luz está falhando. Peraí, gente. Não sei se é aqui que eu fiz um cambalacho hoje ou se é a luz mesmo. Depois eu vou ver, eu vou deixar desligado. Ficou muito ruim para vocês? É porque a gente está acostumado com uma luzona, né? Eu vou desligar, que ela estava falhando, e depois eu vou ver se foi a conexão aqui na régua que eu arrumei, ou se foi ela mesma, tá bom? Vamos lá. Isso significa que Cristo existia antes da encarnação. Ele era Espírito, e ele era a palavra eterna, e ele estava com Deus, e ele era Deus. João 1:1. Mas ele se tornou carne e sangue, e ele revestiu a sua deidade com humanidade. Não está bom, né, gente? Então tá bom. Ele se tornou plenamente homem e permaneceu plenamente Deus. Este é um grande mistério em muitos aspectos, mas não está só no coração da nossa fé. É o que a Bíblia nos ensina, para que, por sua morte, a razão pela qual Jesus se tornou homem era morrer,
como Deus puro e simples, ele não podia morrer pelos pecadores, mas como homem ele podia. O seu objetivo era morrer. Portanto, ele precisou nascer humano. Ele nasceu para morrer. Sexta-feira Santa é a razão do Natal. Isso é o que precisa ser dito hoje sobre o significado do Natal. Destruir-se aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Ao morrer, Cristo desarmou o diabo, como? Ao cobrir todo o nosso pecado. Isso significa que Satanás não tem motivos legítimos para nos acusar diante de Deus. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica. Romanos 8:33. Sobre que fundamento ele justifica? Por meio do sangue de Jesus. Romanos 5:9. A arma definitiva de Satanás contra nós é o nosso próprio pecado. Se a morte de Jesus remove o pecado, a principal arma do diabo, a arma mortal que ele tem, é retirada de sua mão. Ele não pode pleitear a nossa pena de morte, porque o juiz nos absorveu através da morte de seu filho. E livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Logo estamos livres do pavor da morte. Deus nos justificou. Satanás não pode derrubar esse decreto. E Deus seja que a nossa segurança final tenha um efeito imediato em nossas vidas. Ele deseja que o final feliz remova a escravidão e o medo do agora. Se não precisássemos temer nosso último e maior inimigo, a morte, então não precisamos temer nada. Podemos ser livres, livres para a alegria, livres para outras pessoas. Que grande presente de Natal de Deus para nós e para o nosso mundo. É isso? Acho que é isso, que agora a gente já vai para o dia 12 aqui, é isso mesmo. Esse texto, eu vou até dar uma lidinha nele para a gente voltar. Ele está em Hebreus, capítulo 2, versículos 14 e 15. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos aqueles que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Eu quero falar com vocês um pouquinho sobre escravidão. E eu vou explicar o que Satanás faz com a nossa vida. Ele faz assim. Primeiro, ele aprisiona tá? E como que ele aprisiona? Literalmente com correntes. Ele espiritualmente coloca correntes nas mãos, nos pés, em outras partes do corpo. Existem pessoas que exatamente agora estão com a boca acorrentada, com os olhos, com o nariz, com o ouvido, com a orelha no caso, o ouvido, orelha também. Estão com as mãos, os pés, os membros, a sua sexualidade, tudo. E existem correntes e camadas. O problema é que às vezes as pessoas acham que assim, elas aceitam Jesus. Uhul, aceitei Jesus. E elas acham que elas são completamente livres. Só que existem camadas e camadas para a gente se libertar daquilo. Então, o nosso comportamento, ele vai fazer com que essas camadas sejam livres e soltas da nossa vida, tá? Então, o primeiro passo para a gente entender e ser pertencente ao sangue de Jesus é literalmente confessar Jesus como nosso único suficiente Salvador. Porque a gente está confessando a divindade dele. A gente está explicando ao mundo, a gente, ao céu e principalmente ao inferno, que a gente crê que Jesus, sendo Deus, se despiu de toda a sua deidade, de toda a sua santidade, de toda mesmo a sua característica de ser Deus. E ele veio ao mundo para se entregar por nós. Ele fazendo isso, a gente participando do sangue de Jesus, a gente é coberto do sangue de Jesus. Então a gente é coberto daqueles que. A gente é coberto e livre daquele que nos sujeitou à morte. Mas para a gente morrer de fato e para a gente ter a legitimidade de ir para o inferno com o demônio,
Ele precisa nos aprisionar. E é sobre essas prisões que eu quero falar hoje de manhã. Porque às vezes a pessoa confessa Jesus. Ela tá ali, ela confessa Jesus, ela até participa de uma igreja, ela até sabe o evangelho, ela até lê a Bíblia, ela até vai aos cultos todo domingo ou às vezes na semana também. Ela participa de discipulado e mesmo assim ela não consegue ser livre daquilo que aprisiona a alma dela. Sabe quando tudo parece estar bem, mas não tem nada bem? Sabe quando você faz tudo e você não consegue se libertar? Sabe quando as suas mãos estão acorrentadas, os seus pés estão acorrentados? Sabe quando você quer falar, mas a sua boca parece que tem uma mordaça? É isso que o inimigo faz. Como ele não pode mais corromper a sua alma, nem o seu espírito, porque você entregou a sua alma e o seu espírito para Jesus. Então ele vai fustigar o seu corpo. Ele vai fazer você acreditar que você tem que viver uma vida de prisão e de escravidão. E a segunda etapa do plano de salvação é que você seja livre no plano terreno também. Então, o que ele faz? Ele te traz comportamentos em que esses comportamentos vão destruir a sua vida, apesar da salvação. Entende? Então, ele faz você acreditar que ele ainda está na jogada, porque a especialidade de Satanás é ser um enganador. Então, ele te traz comportamentos para te levar a fracassos, nos levar a fracassos. Então, se a gente é cercado de relacionamentos ruins, o nosso também é. Não parece que é um negócio assim? Nossa, todo mundo tem relacionamento ruim perto de mim, o meu também é. Aqui, Poliana, só escassez financeira. Tu também é. Poliana, todo mundo aqui é acima do peso. Tu também é. Parece que são correntes que nos aprisionam e a gente não consegue se libertar. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Apesar da salvação, sabe? Existem camadas e camadas e camadas. E como que eu venço isso, Poliana? O problema, você sabe qual é o problema da vida do cristão? O maior problema é que ele acha que como a salvação ela é através da fé e da aceitação do sangue de Jesus, eles acham que assim, eu confessei Jesus, então pronto. O diabo já foi, não preciso lutar contra, tá tudo certo. E não é assim. A salvação é pela graça. Ser livre são camadas. Ser liberto são camadas e camadas e camadas. O crente, sabe? Mas um dia normal, sabe quando as pessoas começam a me falar várias coisas que elas estão passando? Eu sempre escrevo para ela, bom dia, mais um dia normal na vida do crente. Boa tarde, mais um dia normal na vida do crente. Boa noite, mais um dia normal na vida do crente. Porque se você não estiver sendo provado, testado, não é um dia normal na vida do crente. A questão é, o seu comportamento, o seu coração vai determinar se essas correntes vão ser soltas de você ou não. Entenderam? Como assim, Poliana? Então eu estou aqui aprisionada. Aprisionado no mar financeiro, você não vê saída. Sabe quando você está com o seu maior desafio e você não vê saída? Não vê saída. Só que para tudo na sua vida existe uma saída. Qualquer situação. Só não tem saída hoje para quem já está com ali na sepultura, no caixão, jogando terra acima. E na vida não tem saída. Aí é se encontrar com a eternidade. Mas enquanto você estiver respirando, enquanto a gente tiver sopro de vida, existe uma saída. Eu tenho conversado com Deus e eu tenho colocado os meus questionamentos para Ele e eu falo, Senhor, tem saída. Eu só não estou vendo ainda, mas tem. É que através do sangue de Jesus eu consiga observar essa saída. Às vezes a gente quer que a saída venha em 1 ano, em 2 anos. Eu conversei com Deus uma vez, que ele virou para mim e falou assim, eu vou te dar uma resposta. Eu, ai que bom, ele, daqui 5 anos. Eu vou te dar uma resposta. Ótimo, vamos lá, daqui 2 anos.
Eu te peço 2 anos da sua vida. Eu vou te dar uma resposta, Polly. Tá bom, daqui 10 anos. Então Deus me deu um tempo de que Ele me daria algumas respostas. O problema é que às vezes a gente acha que... Imagina se Deus chegar hoje pra você, diante do seu maior desafio hoje. Sério mesmo, me responde aqui no chat. Se Deus chegasse pra você e falasse assim, eu tô te pedindo 10 anos da sua vida pra te dar essa resposta, não que vai resolver, mas que você vai ter uma resposta. Pra você mesmo resolver. Qual seria o seu comportamento? Esse desafio que alcança o seu coração, me responde aqui no chat. Qual seria a sua reação? Se Deus respondesse, você vai viver os 10 anos. Mas você vai viver os 10 anos com consciência, entende? Vai, me responde no chat. Como você se comportaria se você soubesse que Deus ia levar 10 anos para mudar a sua sorte? Para mudar a sua sorte, não. Para te dar uma resposta. Só uma resposta. Como? Meu Deus, Poliana, eu nem sei. Sabe qual é a questão? É que a gente acha que a gente aceita Jesus e que a gente não precisa de um preparo para o processo. Só que para todas as coisas extraordinárias que a gente vai viver em Deus, exige um tempo de maturidade e um tempo em que a gente precisa ser transformado e lapidado. Se Deus te entregar exatamente agora o que Ele tem que te entregar daqui 10 anos, ou me entregar daqui 10 anos, a gente não vai ter maturidade para poder viver aquilo. A gente precisa, na verdade, se livrar das correntes do demônio para algumas coisas que a gente vai ter que viver em Deus. Então, para Deus te dar um presente, o presente que você sonha hoje, Ele precisa que você seja livre das correntes que te aprisionam. Porque você não consegue nem ouvir o que Deus vai fazer na sua vida. A gente só quer o que é bom. Só que existe um processo para viver o que é bom. E nesse processo, às vezes, dói. Me conta, gente, se Deus falasse para você. Se você não sabe, escreve, nem sei. Mas você já não está vivendo o tempo. A questão é entre você saber se você vai viver o tempo em espera ou em reclamação. Porque se você viver o tempo em reclamação, você volta ao status 1. O tempo não é contado. Se você viver o tempo discutindo com Deus ou querendo fazer do seu jeito, não volta. Se hoje Deus falasse para você, fulana de tal, cicrano de tal, eu vou te responder a sua oração daqui 10 anos. É difícil, gente. É dolorido. Eu já ouvi isso de Deus. Fiquei muito chateada. É sério. Eu passei uns 5 anos perguntando para Deus. É sério. Não dá. Não dá para acreditar. Isso mesmo, Jaque. Eu ia orar e jejuar. Me preparar nesse processo para não murmurar e atrasar o processo. Foi o que eu fiz. Mas no meio do caminho eu sempre perguntava para Deus. É sério. É sério isso. É sério que serão 10 anos que eu vou ter uma resposta. Então tá bom. E ele depois eu orava, jejuava. Deus, é sério mesmo? Passou 1 ano. Eu acho que é sério. Passou 5 anos, passou 6, passou 7 anos, passou 8, passou 9. É sério, era sério. Eu entendi que era sério. Eu entendi que Deus queria falar comigo sério. E o tempo que Ele deu para mim, em algumas coisas da minha vida, foram fundamentais para o que eu vivo hoje. Eu entendo que... E outra, Deus, Ele leva um tempo não para resolver nossa vida, mas para nos dar respostas. Talvez hoje a resposta que você clama, ela não vai vir, porque você não está pronto para viver. Então, na verdade, eu quero te proporcionar uma metanoia. Eu quero que o seu coração se prepare para ouvir a voz de Deus. Poliana, eu não consigo ouvir a voz de Deus porque você não está pronto para ouvir ela. Você não está pronto. Você sabe o que Jesus veio fazer por nós? Você sabe por que Jesus nasceu? Ele nasceu para fazer só uma coisa: nos salvar e nos libertar da morte. Tirar as correntes que nos levavam à escravidão. E isso tem que ser a coisa mais importante, o foco de toda a nossa vida. Se a tua vida se permear
no texto da salvação e do nascimento de Cristo, nada de fatores externos que aconteçam com a sua vida vai ser maior do que isso. Porque se você pensar, Jesus venceu a morte, eu vou vencer também. O sangue de Jesus me garante a vitória. Então, uma hora eu vou vencer. Sabe quando eu sempre digo às pessoas, o demônio chega até um certo ponto. Na hora que você se levanta, ele não tem como chegar mais. É impossível. Uma pessoa se levantar em Deus e o demônio continuar tocando nela do jeito que toca. Sabe por quê? Porque quando você se levanta em Deus, são camadas de libertação. E quanto mais libertação você tiver, menos o inimigo consegue alcançar a tua história. Porque quando ele vem, você já não reage do jeito que você reagia, entendeu? E aí, o sacrifício de Jesus na cruz, o nascimento dele, ele faz sentido. Começa a fazer sentido na sua vida. Será que as tuas ações e reações e pensamentos e emoções, desde que começou a sua vida, é o mesmo? São todos o mesmo? Tá dando certo? Tá funcionando? Se não tá funcionando, é melhor você começar a largar o jeito que você conduz a sua vida e começar a viver a história que Deus quer que você viva. Poliana, não escuta a voz de Deus, cante louvores, ore, jejue, leia a Bíblia, vá à casa do Senhor, dizime, oferte, olhe a viúva, olhe o necessitado, faça o que tem que ser feito. Se Deus te der uma revelação, com uma única revelação, você consegue seguir a sua vida inteira. Você não precisa mais do que uma revelação. Você só precisa de a revelação. Quando Jesus te tocar, quando o Cristo ressurreto aparecer para você, assim como ele apareceu no caminho de Saulo, ele te transforma em Paulo. Paulo, na verdade, se a gente for olhar, ele só teve uma revelação. Saulo, Saulo, por que tu me persegues? A gente não precisa de revelação para Deus resolver nossa vida profissional, para Deus resolver nossa vida matrimonial. Você não precisa de revelação para, Deus tem que resolver minha vida conjugal, minha vida, o meu corpo, Deus tem que resolver minha vida. Deus não tem que resolver sua vida financeira, você só precisa de uma revelação entre o céu e o inferno, mais nada. Deus, ele precisa te dar a revelação só, porque se ele te entrega a revelação, você já sabe como conduzir todas as áreas da sua vida. A condução vai ser sua, né? Mas a revelação vai ser de Deus. E quando a revelação chegar para a sua vida, acabou, você coloca tudo no eixo. Sabe por que está tudo desordenado? Porque não tem a revelação. Sabe por que o Senhor ainda não mudou a sua sorte? Porque Ele está esperando o dia que você vai se manifestar como filho de Deus. O dia que você vai se posicionar. Que aí sim, o sangue de Jesus, além de te salvar, Ele te garante toda a libertação. A única coisa que você precisa para começar o teu processo de libertação, e eu também, é uma disciplina espiritual. É se comportar feito um filho de Deus de verdade. Que a partir de agora, onde me verem, onde me ouvirem, onde eu passar, as pessoas vejam a manifestação da glória de Deus. Olha, eu não tô vendo nada, tudo bem. 1 ano sem ver nada, tá bom. 2, 3, 4, 5. Quando o demônio se andar na terra e ele tentar alcançar a sua vida, ele não vai conseguir. Porque você reconhece aquele que nasceu, que viveu, que morreu, mas que ressuscitou por você. Na verdade, a gente tem a participação no sangue de Jesus porque a gente entende quem é Cristo. E entender quem é Cristo é ser pertencente a Ele. O problema é que a gente não quer abandonar coisas que a gente faz hoje e que aprisionam mão, pé. Não quer abandonar. Se você vira para uma pessoa hoje, algumas pessoas, e fala: minha vida tá isso, minha vida tá aquilo, minha vida tá aquilo outro. E você muda o foco, você pergunta: você se masturba? É.
Só que isso aprisiona a sua mão e tudo que você toca fica podre, sabia? Espiritualmente falando. Você pode até ter dinheiro, mas tem alguma área da sua vida destruída. Porque o ato de se tocar sem ser um leito conjugal é um ato que aprisiona a sua mão de um jeito que ela te deixa acorrentada a você mesma. E às vezes, ali ó, você tá ali se idolatrando e nutrindo o demônio. Entende onde eu quero chegar? Poliana, minha vida financeira tá destruída. E ali, tá ali fazendo isso. Poliana, eu quero sair desse lugar. Eu preciso sair desse lugar. O pé da pessoa está acorrentado. Mas a pessoa não para de se envolver com ela mesma na cama. Cama é feita para dormir ou para leito conjugal do casal. Este século está tão sexualizado como se o prazer sexual fosse o ápice de tudo. Só que isso feito de forma errada e sozinha traz correntes para sua vida e raízes a lugares em que você não deveria estar. Eu não tenho como chegar na sua casa e falar: ei, querido, para. Você é adulto. Um adulto precisa entender que ele tem que viver uma vida adulta. E tudo tem sua fase. Se não é para viver agora, não é para viver agora. E se você não entender que não é para viver agora, você vai ficar aprisionado. A escolha é sempre sua. Entendeu? Aí você vai estar convivendo com pessoas que te fazem mal. Porque você não consegue sair desse lugar. E às vezes até são os familiares. Ai, são meus familiares, Poliana, eles me fazem mal, mas eu não consigo sair daqui. Você tá com seus pés acorrentados aí. Como você vai viver a liberdade e a plenitude? Como você vai... Você até tem a informação de que Cristo nasceu, Cristo viveu, Cristo morreu e Cristo ressuscitou. Você tem essa informação. E que você aceitou. É tudo informação. Mas viver vai depender de uma disciplina sua, entende? A disciplina é aquilo que gira toda a vida de um ser humano. Ai, Poliana, eu não consigo. Consegue. Todos conseguimos. Todos conseguimos. Não existe a menor possibilidade de você viver uma liberdade em Cristo, de você viver algo que Deus tem para sua vida, se você não ser uma pessoa espiritualmente disciplinada. Porque senão daqui a pouquinho você vai ceder a todas as paixões desse século. O que funciona? Me explica. Você dizer que você confessou Jesus, você ir para a igreja no domingo e você beber de cair. Esses dias eu conversei com duas pessoas e elas falaram assim para mim que para ela a vida só fazia sentido se na sexta-feira elas bebessem de cair, sério mesmo, de um jeito assim que elas não levantassem. E eu falei, cair no chão, tipo, cair rolando, cair sem levantar, é gostoso demais. Eu ri, gente, eu tive que rir, eu ri alto, eu ri demais. Eu falei, só faz sentido se cair real. Por que você quer cair? Porque é gostoso demais cair no chão, bêbado, sem sentido. Falei, nossa, que vida, hein, filho? Filho amado do Pai, ovelha perdida da casa de Israel. Então tá. Pra você a vida só faz sentido se você comer um pedaço de bolo inteiro, o bolo inteiro. Pra você a vida só faz sentido se o quê? Do que a vida faz sentido pra você? São correntes e correntes que te aprisionam. Por isso que eu falo, pouquíssimas pessoas querem Jesus de verdade. Porque para você querer Jesus de verdade, você precisa negar a si mesmo. E para você negar a si mesmo, você precisa de um negocinho chamado disciplina. É impossível viver libertação se você continuar com os mesmos pensamentos, sentimentos, emoções, sensações e comportamentos que você tem até hoje. Ou você se posiciona em Deus, ou você se obriga a fazer diferente. Ou não consegue. Ah, não consigo. Consegue. Todo mundo consegue. Quem quer, consegue. O problema é que quem quer, na verdade você não quer.
Ah, Poliana, eu quero. Então, consegue. Não é porque você fez assim até hoje que você vai continuar fazendo. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Reconhecer a deidade de Deus, de Jesus, ou reconhecer o sacrifício na cruz, vai muito além de falar. Vai através de um comportamento. Não, eu não vou fazer isso porque eu reconheço o sacrifício da cruz. Não, eu não vou fazer isso. Jesus venceu a morte por mim. Tudo me é lícito, mas em tudo me convém. Ser livre depende muito mais de você do que do próprio Deus. Acredita nisso? Deus não vai segurar sua mão, o diabo vai. Ele é o príncipe deste século. A hora que você se levantar em Deus e falar assim, eu não vou mais fazer isso. Eu não quero. Não só porque Jesus é bom, mas porque eu reconheço tudo que Jesus fez por mim. Tem uma hora que ele fala aqui que a sexta-feira santa, que foi o dia que Jesus morreu, está totalmente ligado ao dia do nascimento dele, porque ele nasceu para sexta-feira santa. Você nasceu para que dia? Poliana, meu Deus, mas é meio macabro, meio fúnebre, né? Não. Ele nasceu para sexta-feira santa porque ele morre na sexta-feira santa, ele derrama todo o sangue e água por mim e por você, ele se esvazia dele mesmo, literalmente, sabe por quê? Para vencer a morte. Ele vencendo a morte, ele arranca da mão de Satanás a chave que libera as suas correntes e as minhas também. A chave foi pegada, não precisa de mais nada. A chave que abre o cadeado das correntes já está na mão de Jesus. Só que eu e você precisamos ir até Jesus para pegar essa chave. São chaves. Primeiro é a chave da salvação. Depois é a chave que libera a tua vida. Sabe, quando... Engraçado, tem gente que tudo que toca estraga. É ou não é? Tem gente que tudo que pega destrói. Tem gente que tudo que pega quebra. Tem gente que tudo que pega ruína. Vira poeira. Vira areia. É ou não é? É porque suas mãos estão acorrentadas pelo inimigo. Comece a se atentar. Nossa, tudo que eu toco quebra. O meu dinheiro não rende. Sabe? A minha vida relacional é uma porcaria, Poliana. Sabe? Eu não tenho amigos. Os meus familiares me odeiam. Tem gente que é assim, sabia? É porque tá ali, ó, aprisionado. Sendo que Jesus já venceu a morte. Já tomou a chave do domínio da mão de Satanás. Não precisa nem de esforço para abrir a corrente que libera da sua mão. Ah, mas não abre mão da cervejinha de sexta-feira. Não, sagrado. Existem pessoas que não saem do lugar. Eu estou falando aqui com pessoas e existem pessoas que não saem do lugar. Olha, não saem do lugar. Você não sai do lugar porque seus pés estão acorrentados. E seus pés estão acorrentados porque você quer ficar fixa onde você está. Você não quer se movimentar. Sendo que Jesus nasceu, viveu, morreu, foi no inferno, pegou a chave que abria esse cadeado, ressuscitou e reina. E você tem Deus, você tem o próprio Cristo como alguém distante. Só que Ele está perto, Ele está do nosso lado e esperando para que você se despeça disso tudo. Não se distraia. Jesus, Ele quer a tua vida, o teu corpo, a tua alma e o teu coração. O problema é que com Jesus é o seguinte, o diabo, ele te aceita pela metade, Jesus não. Jesus, ele só te aceita se você for por inteiro. Eu vou de novo. O diabo te aceita pela metade, Jesus não. Jesus só te aceita se você for por inteiro. Esse é o problema. Quando você é meio de Deus e meio do inferno, tá tudo bem pro diabo. Ele não tem problema com isso. Sabe por quê? Ele aceitou anjos. E os anjos eram meio de Deus e meio deles. Continuam sendo meio de Deus e meio deles. Ele persuadiu até essa parte dos anjos. Eu sempre me confundo se é um terço ou um quarto.
quarto dos anjos. Viraram demônios. Mas esses demônios, eles não eram maus, eles eram meio de Deus e meio do demônio. Então eles se tornaram demônios. O diabo te aceita por enquanto. Ele te aceita um pouquinho. Ele aceita as tuas migalhas. Ele aceita qualquer coisa que você for dar para ele. Ele aceita você adorar a Deus, chamar santo, santo, santo. Ele aceita você ler a Bíblia, você orar. O diabo aceita você jejuar, tomar a santa ceia. O diabo aceita você falar até que Jesus é bom. O diabo aceita você colocar salmos nas fotos do seu feed. O diabo aceita você colocar um texto bíblico no status do seu WhatsApp. O diabo aceita. Se você não abrir mão de coisas que te levam para perto do inferno, ele aceita. Não tem problema para ele. Porque ele quer só um pedacinho. O diabo, ele não precisa de muita coisa para destruir sua vida. Ele só precisa de uma única brecha. Se os teus olhos forem maus, todo o resto é mau. Se o teu corpo for mau, todo o resto é mau. Sabe, o diabo, ele vai colocar uma coisinha para entristecer o seu coração. E ali você vai ter que desistir, você vai ter que decidir. Ou você é de Deus ou você não é de Deus. Eu vejo que principalmente nas relações conjugais acontece uma coisa. Pronto, agora você decide. O diabo te aceita. Ele aceita você só um pedacinho. Ele aceita você imergido aí, ó. Ele vai, inclusive, entregar tipo um presente pra você, a dor. Ele vai colocar você assim sabe, para sentir dor. Aí você vai pra igreja, você vai pro psicólogo, você vai pro psiquiatra, você se entope de remédio para dormir, para acordar. Ele só quer um pedacinho. Ele só quer a sua dor. É forte, Jéssica. Ele aceita. Ele aceita. Sabe o que a gente faz para confundir o inimigo? Bota um sorriso no rosto. Respira fundo. Ó, dá arrumada no cabelo. Dá uma lavada nesse cabelo aí. Bota uma roupa legal. Pega a chinela havaiana que já tá toda comidinha de lado. Compra uma nova. R$20, gente. R$20. Chinelinha havaiana aí boa é R$20. Coloca aquela roupinha que você tá acumulando, sabe? E vai na padaria comprar um pão. Faz o Senhor, querido. Faz o Senhor. Faz o Senhor. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Só para confundir o inimigo. Ele quer que você mergulhe. Ele quer te dar assim, ó, só um mergulho na dor. Não é nada. Pode ir pra igreja. Ele quer você na igreja. O diabo quer você na casa de Deus. Para te confundir. Para te enlouquecer. Ele quer. Ele quer. Ele só quer uma coisinha. Sabe por que você não está vivendo exatamente o que você sonha em viver e eu também? Porque ele só quer isso aqui, ó. Só isso. Detalhe mínimo. Não precisa de mais nada, não. O que você tem entregado? O que tem apodrecido as suas mãos? O que tem apodrecido os teus pés? Você sabe? A gente sempre sabe. O que tem destruído a sua vida? Acusação? Ele ama formar juízes. O diabo ama formar juízes. Gente, é muito legal. O diabo, ele é apaixonado por formar juízes. Dentro da igreja. Tem tanto juiz. Existem 7. Deixa eu só pesquisar aqui. Existem 6. Eu tô com o computador ligado agora, tá ótimo. Porque a gente deixa eu pesquisar. Vê se vocês acham esse texto, se não abrir aqui. Existem 6 coisas que Deus não tolera e uma que ele abomina. E a gente vai terminar com isso. Existem, se vocês acharem, me fala aqui. 6 coisas que Deus, só para eu não lembro se eu sei todos de cor, não tolera
e uma que ele abomina. Ah, 7 coisas que Deus detesta. Vamos lá, mas é porque uma que ele detesta e a última ele abomina. Existem 6 coisas que Deus detesta. Há 6 coisas que o Senhor Deus odeia. 7 coisas que ele detesta. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam em fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Isso mesmo. Provérbios 6, 16 ao 19. 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta. Provérbios 6, do 16 ao 19. Escreve aí, para as pessoas pesquisarem depois. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam em fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Esses dias eu fiz uma audiência online, meu cliente não estava aqui, foi uma luta, enfim. E ele mentiu na hora da audiência. Na hora que ele mentiu, eu percebi. Eu tenho horror a pessoas que mentem na hora da audiência. Horror. Simplesmente horror. Eu sabia que ele estava mentindo. Não podia mandar ele calar a boca, porque se eu estivesse perto dele, eu tinha dado um beliscão. Eu já dei beliscão, assim, cutucão em um monte de cliente. Não duvide. E nele eu não podia cutucar, ele estava online, que ele também não conseguiu chegar aqui e ele mentiu. E depois eu fiquei pensando, meu Deus, não tinha a menor necessidade dele mentir. A menor, não ia influenciar no processo e ele quis mentir. Era um negócio assim que o juiz perguntou, se ele tivesse falado a verdade, ia ser até melhor para ele. É uma besteira tão grande. Mas você sabe, aquilo que ele se sentiu pressionado a mentir é um sintoma daquilo que ele já vive. Para ele é natural se esconder, mentir, falar o que pensa. Só que a gente tem que entender, e detalhe, da igreja. Quando eu contratei, ou quando ele me contratou, ele veio falando em nome de Jesus. Cadê o narizinho de palhaço? Eu vou comprar um nariz de palhaço pra gente usar. Nariz de palhaço. Me fazendo de palhaço, fazendo ele também de palhaço. Sabe? O diabo, ele quer ele um pedacinho. Tá bom. Pode ir pra igreja depois. Pode até ler Bíblia. Mas você vai ficar acorrentado. Aquele homem estava acorrentado e está pela mentira. Ele achou que o juiz ia tirar um negócio dele se ele falasse a verdade. Ele achou. Ele não me perguntou antes da audiência. Eu não tinha ideia que ele ia mentir numa coisa tão óbvia. Tão normal e corriqueira. Era uma resposta simples e ele mentiu. Eu só quero ver se o juiz descobre que ele mentiu. O que eu vou fazer? Outro processo. Vou responder. Não eu, ele. Não tem problema. Pode mentir. Assinado, Satanás. Ele só quer isso. Uma mentira. Ele só quer que você espalhe a discórdia. Ele só quer que você mente, que você derrama sangue inocente. Ele só quer que você se vingue. Deus odeia quem se vinga. A quantidade de mulheres que querem se vingar, que têm se vingado. Ai, gente, de seus cônjuges. Deus odeia seu comportamento. A quantidade de mulheres que querem ver os ex-maridos mal, porque elas estão mal. Deus odeia o seu comportamento. Ele odeia. Odeia você, odiada por Deus. Ai, ele tá na praia e eu tô aqui. Deus odeia. Eu vou entrar com uma ação, porque eu quero aumentar a pensão alimentícia, que ele tá viajando, postando
foto, doutor, e eu aqui. Dá vontade de falar. Eu falo, tá bom. Mas no meu coração eu falo, Deus te odeia. Deus, ele odeia esse comportamento. Não te odeia, mas ele odeia seu comportamento. É capaz que ele vai pro céu e a mulher não. Por que tu tá querendo aumentar a pensão? Fala. Vem, fala. Eu quero traçar um plano perverso. Eu tenho meus pés que se apressam em fazer o mal. Eu vou falar só mais essa. A feminilidade, ela é uma característica essencial e intrínseca a todas as mulheres. Todas. Todas as mulheres, cada uma do seu jeito. Tem mulher que não cozinha, mas a mulher arruma a casa, que é uma beleza. Tem mulher que não arruma casa, mas ela cozinha. Tem mulher que não arruma casa nem cozinha, mas ela é ótima para fazer um dinheiro e pagar quem faça. E isso também é feminilidade. Tem mulher que gosta de cabelo grande, pintado. Tem mulher que não. Tem mulher que gosta de vestidos longos, fluidos, outras não. Então a feminilidade não está bem nisso. Ela tem a ver com o nosso comportamento. Foi feito um estudo e eu sou impactada com esse estudo porque ele é do início de 2020, dizendo, teve um estado nos Estados Unidos que eles fizeram uma pesquisa, por que fizeram com os homens e com as mulheres, por que você se separou, se divorciou. 85% dos homens falaram porque ela perdeu a feminilidade dela. Sim. A feminilidade, ela está ligada à pureza, à submissão, ao governo. A feminilidade está ligada à sua característica intrínseca de ser mulher, à sua capacidade de sorrir, de obediência, de reverência. A sua capacidade de servir. Isso é feminilidade. Ela perdeu. Ela só precisava de uma brechinha. Ela só precisava falar não. Sabe? O diabo aceita, gente. Ele aceita você sem feminilidade. Ele vai tirando. O feminismo foi um dos principais fatores que fizeram a mulher perder a feminilidade. Detalhe, até as mulheres da igreja que não reconhecem o feminismo, elas se comportam feito feministas. Parabéns. Pronto. O diabo só precisa disso. Que você esteja na igreja, que você finge que é de Deus, que você finge que ore, que você finge que jejue e tenha pensamentos e comportamentos feministas. Eu conheci uma menina que estava passando por um processo de divórcio uns 3 anos atrás e ela falou, comigo é tudo dividido. Aqui comigo é tudo dividido. Tá bom. Aqui comigo é assim, ó, se eu dou 50, ele tem que dar 50. Se eu pago a empregada, ele tem que pagar não sei o quê. Ai, meu Deus, tá bom. Ai, tô com preguiça. Preguiça de te ouvir, menina. Preguiça. E eu escutando pacientemente. Ele só precisa de uma brechinha, um pedacinho, para que você esqueça o sacrifício da cruz. Para que você esqueça o que Jesus fez por mim e o que Jesus fez por você. Ele não precisa de mais nada. Jesus, ele te quer por inteiro. O diabo não. Você pode ser meio de Deus. Só que você vai continuar com os pés acorrentados, com as mãos acorrentadas e talvez com que tudo que você toque fique podre. Ainda que você tenha confessado Jesus como seu único suficiente Salvador. Se o que eu estou falando fosse mentira, não haveria a quantidade gigantesca de pessoas dentro da igreja sem libertação. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, a minha oração é para que os nossos olhos se abram, para que o nosso coração esteja disposto e inclinado a ouvir a Tua voz. Senhor, que o Teu sacrifício da cruz não seja em vão. Hoje nós estamos aqui nos preparando para o Teu nascimento, nos preparando para entender o porquê Jesus nasceu. Senhor, quão precioso tem sido esses dias. Eu sei que muitas pessoas pensaram, devia ter de Natal, Jingle Bell. Mas nós não somos como os outros.
Nós estamos aqui refletindo o nascimento, a vida e a morte do Cristo vivo que desceu dos céus. Senhor, obrigada. Obrigada por esses dias, obrigada pelo teu sangue precioso. Obrigada por compartilhar conosco a palavra e nos abrir os olhos e os ouvidos. Nessa manhã eu quero dizer, por mim, por todos os meus amigos, nós não queremos nos entregar só um pedaço, só um pouquinho, mas sim por inteiro, inteiros. Como é a tua santidade inteira. É isso que queremos, ser inteiramente teus. Em nome de Jesus. Amém. Deus, Ele quer você por inteiro. Ele não vai aceitar dividir você com circunstâncias. Jesus não nos divide. O diabo sim. Ou você começa agora a se livrar de tudo que te aproxima do inferno, ou você nunca vai ser livre. Jesus veio para que você tenha uma vida e a tenha em abundância. E abundância não significa ter 1 milhão na sua conta agora. Significa viver todas as suas circunstâncias de forma livre. E isso aconteceu com a morte dele. Porque ele morreu. Foi no inferno. Tomou a chave do domínio que prendia a minha e a sua vida. Olhando como eu começo. Começa sorrindo. Se força. Começa cumprimentando as pessoas. Esses dias eu estava dirigindo meu carro, o cara parou e falou assim, me dá um dinheiro? Eu não tinha, eu falei, moço, não tenho. Quando eu olhei assim pro console que fala do carro, né? Tinha um monte de moeda lá. Eu falei, moço! E ele veio mancando, que ele tava mancando, sabe aqueles andarilhos que já tá mancando? Eu falei, achei um dinheirinho aqui. Ele, ô, minha filha, obrigada. Peguei todas aquelas moedas que estavam lá, dei pra ele. Eu falei, moço, a vitória vem. Ele, a vitória vem. E fui embora. Começa fazendo isso. Eu lembro de um dia que uma mulher estava vendendo balinha no semáforo. E eu não queria balinha porque eu não como balinha, principalmente com açúcar. Eu comendo balinha com açúcar, gente, é um milagre do céu. Já passei dessa fase. E aí, eu tava com uma amiga e eu olhei para aquela senhora e falei, uma velha vendendo bala em semáforo. Ah, não. Peguei muitas moedas que tinham ali e dei para ela. Ela encheu o olho d'água. Ela falou, minha filha, obrigada. Eu falei, moça, é o que eu tenho aqui de moedinha. Ah, tem um monte de moeda aí, deve ter uma grana. Aí ela, obrigada. E aí minha amiga olhou para mim e falou assim, que absurdo. Você tá dando dinheiro pros outros assim? Eu falei, tô. Ela falou, isso é um absurdo. E se ela usar o seu dinheiro para fazer besteira? Eu falei, eu uso meu dinheiro para fazer besteira. Eu compro roupa que eu não vou usar. Eu compro sapato que depois fica apertado e não vou trocar. Eu compro comida que vai me engordar. Eu compro bolsa que depois eu olho para a bolsa e falo, ai, não quero isso. Onde que eu tava com a cabeça? É ou não é? Eu gasto meu dinheiro da pior forma. Só que viver Jesus é olhar para o pobre, para o nu, para o fraco, para o sujeito e pensar, Deus o ama assim como me ama. Se ele não deu para ele, porque ele deu para mim dá para ele. Existem anjos que se vestem de mendigos para testar o seu coração. Eu disse isso para ela. Onde está escrito isso? Eu falei, 3 versículos tem a palavra. Existe um anjo da milícia. Tem uma milícia de anjos. Tem de Gabriel e tem uma outra milícia também. Eu falei que ia dar um estudo sobre anjo, né, gente? Eu vou dar. Calma. E esses anjos se vestem de homens. Só para ver como está o teu coração. Quando você olhar para as pessoas, olha de um jeito diferente. Deus não te quer pela metade. Ele não te quer um pedacinho. O diabo quer. Deus não. Um beijo. Fica com Deus e até amanhã. Amanhã, 5h45, domingo, com a gente aqui, compartilhando mais um pouquinho sobre o advento do Natal.
Jesus venceu a morte. Se você for falar com as suas crianças em casa, hoje é dia de explicar para eles que Jesus nasceu por causa da sexta-feira da paixão. E aí você já prepara um pouco para a Páscoa também. Ele nasceu para vencer a morte. E vencendo a morte, ele nos trouxe a liberdade, a vida eterna. E que Jesus quer a gente por inteiro. Jesus, ele veio porque ele quer a gente por inteiro. É para isso que você nasceu, para se entregar por inteiro e não só um pedacinho. Então, se as tuas circunstâncias seculares não forem acontecendo, você pensa, ele me quer por inteiro. Se a morte acontecer para você, antes que os seus sonhos aconteçam, você vai para a vida eterna, certo de que você chegou a hora de adorar ao Senhor. Mas não duvide, se a gente quer mal, sabe dar boas dádivas aos nossos filhos, imagina o Pai, imagina Deus. O problema é que às vezes você está brecada porque você está entregue, só um pouquinho entregue ao demônio. E ele está fazendo uma festa na sua vida. É isso. Um beijo, fica com Deus e até amanhã. Amanhã, 5h45, eu vou estar aqui para a gente compartilhar mais um pouquinho do Pão da Presença. Fica com Deus e até amanhã.